Amigos, vocês vão assistir agora uma matéria que o Barra Pesada exibiu sobre as condições de trabalho dos bombeiros militares. A CS fez essa denúncia mostrando as péssimas condições de trabalho que o bombeiro militar hoje enfrenta para desempenhar suas atividades. Em resposta, o major do Corpo de Bombeiros responsável pela orla confirma as denúncias que nós fizemos. E o mais grave é que demonstra e mostra que o Corpo de Bombeiros não existe uma verba para que possa recuperar aquelas barracas. Assim como também mostra que das 3 viaturas não podem ser utilizadas todas ali na orla. Dias que 2 e dias que só uma, como nós noticiamos. E por último, afirma que realmente os flutuadores utilizados hoje pelos guardas-vidas não são de melhor qualidade. E aí onde fica a segurança do bombeiro militar para enfrentar uma praia, para enfrentar o mar, ainda para socorrer alguém. Infelizmente, a Associação dos Cabos Soldados se obriga a fazer um relato ao Ministério Público cearense, cobrando a intervenção do Ministério Público para que melhores condições de trabalho seja dada a esse homem que oferece a sua vida em favor da vida das pessoas que ele precisa socorrer. Prestem atenção a essas denúncias que vocês vão acompanhar a partir de agora. Nós estamos na Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Denúncias graves, e principalmente em relação a torres. Aquelas torres de observação instaladas ao longo da Praia do Futuro, já ali no Caça e Pesca. Você que utiliza a praia, principalmente durante os finais de semana, deve ter uma atenção redobrada com as crianças, no momento em que todos estão ali brincando no mar. E aí é que vem o perigo. Nós temos imagens agora, a partir desse momento, da estrutura, das condições dessas torres de observação. Essas primeiras imagens mostram os equipamentos praticamente abandonados, em péssimas condições estruturais, inclusive muitas torres pinchadas, vândalos que terminam utilizando o espaço dessas torres para a pichação, a prática de sexo, inclusive preservativos que foram encontrados nessas torres, pessoas que utilizam também o espaço para fazer as necessidades fisiológicas. Fezes foram encontradas também nesses equipamentos. Um problema bastante grave. E diante dessa situação, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, eles resolvem fazer, no caso, os envolvidos nesses levantamentos, eles fazem, portanto, um alerta sobre essas péssimas condições, principalmente para os que trabalham nessas torres de observação. No caso, o Corpo de Bombeiros ou os salva-vidas que estão lá no dia a dia fazendo esse trabalho que é bastante cansativo e requer muita atenção por parte desses profissionais, sem dúvida nenhuma. Além disso, uma outra imagem, um outro registro, tanto fotográfico como também imagens, é o que nós estamos mostrando agora. Uma corda amarrada no banco de um troller, que é um veículo 4x4 utilizado também ao longo da orla marítima de Fortaleza, especificamente ali na Praia do Futuro. Preste atenção nessas imagens, as péssimas condições desse veículo que vocês estão acompanhando. Observando de longe, ou até mesmo do lado de fora, olhando para uma torre de observação, aparentemente não há nada de errado. Mas essas imagens mostram realmente a verdadeira situação desse equipamento. E tantos outros problemas que a direção aqui da associação chegou a flagrar diante dessas imagens. Nós vamos agora entrar aqui e vamos conversar com o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ele vai dar mais informações sobre essas imagens que vocês acompanharam. Eu vou conversar agora com o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, Flávio Sabino. Imagens que foram feitas por vocês. Sim, nós fizemos, a nossa equipe teve até o local, recebemos uma denúncia do pessoal do Corpo de Bombeiros por toda essa situação. Nós podemos ver a falta de condição de trabalho para esses profissionais de segurança pública, desenvolver as suas ações aí, de maneira que o banhista possa se sentir realmente seguro. Nós vemos os bombeiros abandonados em torres velhas, acabadas, sem haver nenhum tipo de manutenção, entregue aos pombos, nem às baratas.
mais aos pomos, e aí muitas das vezes os nossos profissionais ficam sujeitos aí a doenças que podem ser transmitidas por esses pássaros. Além disso, nós vimos essa situação aí do caça e pesca, que ela é terrível, essa situação do caça e pesca. O bombeiro, ele fica na realidade não em cima de uma torre, mas em cima de um puleiro, que ainda foi arranjado ainda pela população, senão ele não tinha onde ficar. E lá ele não tem uma segurança, ele não tem um policial, o policiamento fica ao lado dele. Alguns bombeiros já levaram carreiras de bandidos lá, as coisas desse profissional ficam jogadas. Quando ele faz um salvamento, não existe uma ambulância que esteja lá próximo para levar a vítima até um hospital, tem que esperar que alguém possa levar a vítima, e muitas das vezes quem nos garante que exatamente essa demora não seja o tempo que essa vítima precisava para sobreviver e acaba falecendo. Além disso, uma outra imagem que também chama a atenção, o Flávio Sabilé, em relação aos trollers que são utilizados, veículos que são utilizados ao longo ali da Praia do Futuro, já no caça e pesca, inclusive cordas no interior do veículo. Olha, nós tomamos conhecimento que só existe esse troller para toda aquela orla da Praia do Futuro e caça e pesca. É uma viatura velha, bem pintada por fora, mas por dentro os bancos estão soltos, banco amarrado de corda. É uma viatura que chocalha totalmente, não transmite segurança, não dá condição de trabalho ao bombeiro, e isso é o que eles mais pedem. Eles não estão pedindo aumento, eles estão pedindo condições de trabalho para fazer um bom trabalho para a sociedade. Eles confessaram para a gente que hoje os flutuadores que eles têm, eles receberam flutuadores novos, mas tem uma qualidade para flutuar pior do que o velho que eles tinham. E alguns deles preferem trabalhar com equipamento anterior do que com esses equipamentos novos. São bombeiros que estão lá deles há mais de 15 anos. Esses homens já estão cansados porque o serviço de praia ele é causticante. Quando ele está na torre, fica sujeito às doenças causadas pelos pombos. Quando estão embaixo, fica sujeito a câncer de pele. Alguns deles já se afastaram por esses problemas. Não conseguem, pedem os seus comandantes para haver um remanejamento e não conseguem esse remanejamento. Tiram deles o direito de fazer um curso de qualificação, porque esses homens, uma vez qualificados, podem utilizar isso como argumento para ir para outro posto de serviço e não permitem. Na realidade, hoje o bombeiro militar cearense vive uma situação de abandono, e os barraqueiros da Praia do Futuro também não cumprem os seus acordos para que haja uma manutenção dessas barracas. É necessário se dizer à sociedade que quando foi lançado esse projeto, ainda em 2013, ou seja, 11 anos atrás, ele tinha toda uma infraestrutura. As barracas eram bem montadas, nós tínhamos quadriciclos que faziam toda uma orla marítima, tinha um policiamento militar em conjunto que fazia com que existisse uma segurança na praia, o bombeiro tinha equipamentos e havia toda uma qualidade no atendimento ao público. Hoje o que nós temos são apenas 8 torres para cobrir uma orla marítima que muitas das vezes nós podemos ter mais de 1 milhão de banhistas que frequentam aquelas nossas praias. Que segurança tem o banhista, o cidadão cearense, você que está nos ouvindo, qualquer um de nós que nos ajudar? Para a gente concluir, diante dessas imagens, dos vídeos, das fotos que vocês realizaram ao longo da Praia do Futuro, no caça e pesca, mostrando todos esses problemas enfrentados pelos bombeiros, pelos salva-vidas, o que vocês pretendem fazer a partir de agora? Nós estamos encaminhando um relatório ao Ministério Público cearense, pedindo para que haja uma intervenção do Ministério Público junto a essas barracas, junto a essas torres, para que o acordo seja cumprido, essas barracas possam ser novamente recuperadas, para que haja uma condição de trabalho ao bombeiro militar e que seja acompanhado de perto e, se possível, responsabilizar os verdadeiros culpados pela situação que vive hoje em descaso o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará. Sobre as denúncias, a nossa equipe conversou com a Diretoria de Salvamento do Corpo de Bombeiros. E sobre o que foi mostrado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Ceará, nós vamos conversar com o Major Barreto, que é o comandante do salvamento aquático do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. O Major, diante dessas denúncias, a primeira imagem que nós mostramos é principalmente sobre a situação das torres de observação ao longo da Praia do Futuro. O que é que o Corpo de Bombeiros tem a falar sobre isso? Bem, na realidade essas torres elas foram colocadas, creio eu, que no ano 2006, né? E houve um acordo com o governo do Estado na época e com a Associação dos Empresários de Fortaleza. E até então, esse acordo ficou só verbalmente, porque os empresários, em momento algum, fizeram nenhum tipo de trabalho nessas torres, nenhum tipo de melhoria.
exceto alguns donos de barracas que, porventura, que nós utilizamos essas barracas nesses locais, eles realmente pintaram, né, fizeram algum tipo de manutenção nessas barracas. Mas na maioria delas, com certeza, a situação está crítica, a situação está ruim dessas barracas, em função de que não houve nenhuma manutenção dessas barracas. O que o Corpo de Bombeiros poderia fazer? No momento, o Corpo de Bombeiros não pode fazer nada. Por quê? Porque não existe uma verba específica para o Estado, para o Corpo de Bombeiros realmente gastar nessas torres, né, para a gente poder executar esse tipo de trabalho. Então a gente não pode, de forma alguma, porque não tem uma verba específica para fazer esse trabalho. Major, agora em relação ao caso Troller, a informação de que apenas um Troller, de acordo com a associação, de acordo com a denúncia, estaria sendo utilizado naquela faixa de areia ali da Praia do Futuro, e também as péssimas condições desse veículo. Bom, na realidade nós temos 3 trollers na área da Praia do Futuro, né? E esses trollers, dos 3 eu tenho 2 que estão em bom funcionamento, né? E um deles está para manutenção. A gente já está recebendo esse troller que está na manutenção agora, antes do carnaval, que vai ser agora, no máximo, na sexta-feira, para a gente poder compor as três viaturas, né, que ficam na Praia do Futuro. Sendo que quando é época festiva, a gente coloca 2 viaturas e uma fica dentro do quartel. Eu não posso usar as 3 viaturas na Praia do Futuro. Sempre vai ter uma viatura ou no máximo 2 viaturas na Praia do Futuro, trafegando ali pela areia. Sobre os flutuadores, uma denúncia de que os nossos flutuadores eles não estariam sendo utilizados totalmente porque não seriam bons flutuadores. O que é que o Corpo de Bombeiros tem a falar sobre isso? Bom, na realidade, cada guarda-vida recebeu seu flutuador. Nós bem sabemos que realmente esses flutuadores não... A empresa que nos entregou realmente não é um flutuador de boa qualidade. Mas, com certeza, dá para o guarda-vida entrar na água e poder realizar um salvamento aquático de uma vítima. E agora nós já fizemos uma compra de 150 flutuadores, que é uma marca, no Brasil, é a melhor marca que tem. Então, todos os guarda-vidas já estão sabendo que nós fizemos essa compra, estão só aguardando chegar esse material para a gente poder distribuir para todos os guarda-vidas. Olha, é uma denúncia grave sobre o sucateamento de todo esse material que está à disposição do Corpo de Bombeiros, no intuito de servir de dar proteção aos banhistas. A gente sabe que Fortaleza é uma cidade onde os banhistas mais procuram as praias, turistas principalmente, que querem fazer valer o direito do prazer de estar nas praias com segurança. Diante de uma matéria dessa, de equipamentos dessa forma, como foram apresentados, dá até assusta realmente você aguardar algum trabalho melhor de todo esse efetivo. Você acabou de assistir a matéria exibida pelo Barra Pesada. Você cidadão, você policial, você bombeiro militar, que tenha denúncias para fazer das condições de trabalho, de assédio moral ou de qualquer outro tema que você acha interessante ser do conhecimento da categoria, das autoridades, do Ministério Público, procure a Associação dos Cabos e Soldados, mande e-mail para setorcomunique@acsce.com.br ou ligue 3231-2147, peça para falar com o nosso setor de comunicação, que iremos até você para apurar as denúncias. Muito obrigado.